As fachadas suntuosas das catedrais, os gigantescos edifícios das instituições científicas, os edifícios do saber em todos os campos, todo esse acervo de grandiosidade efêmera se reduz a esboços de uma verdade simples que se escondia por milênios na humildade de um casebre de arrabalde ou de uma choupana da roça, o centro espírita. Só ali encontramos, entre criaturas anônimas, na intuição do simples, a verdade que buscávamos. Assim também aconteceu nas grandes civilizações do passado, que renegaram os ensinos de um carpinteiro galileu. Na penumbra do centro espírita, suspeita para os sábios e os poderosos, Deus escondera a chave do mistério. 8. As questões políticas, os resíduos do totalitarismo religioso, procedentes das fases teocráticas da evolução social e política do mundo, estão ainda bem vivos e atuantes em nosso meio e na maioria das nações. É natural que isso aconteça, pois a evolução dos povos e de suas estruturas socioculturais é sempre lenta e difícil, em razão da complexidade das organizações maciças com seus múltiplos interesses, tradições, costumes, superstições e outros muitos elementos em mistura nos grupos sociais. A estática social se funda nas fixações de padrões de comportamento, usos e costumes, modos de pensar e de ser, tudo isso constituindo a trama do que podemos chamar o instinto social de conservação, muito mais forte e poderoso do que o instinto de conservação individual. Não raro nos espantamos com situações visivelmente estúpidas ou injustas que prevalecem nos meios sociais, sem que ninguém se lembre de modificá-las. É que as raízes do hábito se entrelaçam no inconsciente coletivo, sustentando acomodações muitas vezes já incômodas, mas que a estrutura geral sustenta para se proteger de desfigurações ou infiltrações de elementos estranhos. A estrutura arcaica do Estado continuou a influir nos Estados modernos, por maiores que sejam as suas modificações. A ligação genésica dos elementos sociais básicos das estruturas antigas: governo, poder militar, religião dominante, justiça, repressão policial, língua, folclore correspondem no seu conjunto a um arquétipo coletivo da estrutura sociocultural. Nos estados modernos, a separação entre o Estado e a religião, determinada pelas revoluções religiosas, que empolgaram grande parte das massas e das elites, representa apenas um processo de acomodação. A separação é apenas formal, pois em substância, nas repúblicas, como nos antigos impérios, a conjugação Estado-Igreja permanece quase inalterada. Diante disso, os grupos religiosos minoritários procuram, por sua vez, na reivindicação de seus direitos, manter relações semelhantes com o Estado, em defesa de sua própria conservação, e o fazem através das franquias políticas da sociedade, procurando eleger seus representantes para cargos governamentais. Os interesses imediatistas falam mais alto do que os ideais no espírito prático dos renovadores. Essa a razão porque, no Brasil e na maioria das nações em que o espiritismo floresceu suficientemente, as instituições espíritas se defrontam às vezes com o problema das infiltrações políticas nos centros. Muitos deles se transformam, nas épocas eleitorais, em verdadeiros comitês de candidatos que surgem do próprio meio espírita ou de meios que se ligam a ele por algumas afinidades reais ou supostas. Surge então o perigo das deformações doutrinárias nos centros, geralmente empolgados pela possibilidade de eleição de um companheiro ou aliado para representação no poder político. Os espíritas são cidadãos como os demais, e têm direitos e deveres no plano político,
mas não tem o direito de envolver uma instituição doutrinária nas disputas eleitorais. É nesse momento que surge para o meio espírita o velho problema da separação entre o Estado e a Igreja. Não existe igreja espírita, mas existe o centro. Quando os dirigentes deste não estão devidamente esclarecidos sobre este assunto, podem transformar o centro num comitê eleitoral. Isto é o que se deve impedir. A política é a arte da administração pública, da direção dos negócios públicos. O espírita, como cidadão, pode e deve participar dela, de acordo com os ditames da sua consciência, mas não tem o direito de se apresentar ao eleitorado como candidato espírita, porque o espiritismo não tem e não pode ter uma posição política. O espiritismo é a ciência do espírito e não da res pública. É no exame desse problema que compreendemos a resposta do Cristo aos que desejavam envolvê-lo nos problemas políticos do tempo. Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que o cidadão dê ao Estado o que lhe compete dar, mas não se esqueça de reservar para Deus o que só a ele pertence, a sua qualificação específica de espírita no plano religioso. Nesse plano, o espírita tem deveres específicos, que são os da fidelidade à doutrina, a preservação da sua pureza, evitando de desviá-la de seu objetivo exclusivamente espiritual. A política é campo terreno de disputas, intrigas, conflitos de toda ordem. Comprometer o espiritismo nessa área de discórdias, em que fervem as paixões partidárias e ideológicas, é levar para a área espírita as divergências mundanas, como vemos na história do passado e agora mesmo, na história contemporânea, as inquietações e os desajustes do mundo. A função política do espiritismo existe, mas noutro sentido. Não lhe cabe nenhum lugar nas disputas de cargos políticos, mas lhe cabe a formação espiritual dos homens para que exerçam, como cidadãos, influência benéfica na solução dos problemas políticos, através do bom senso e da retidão. Da consciência, quando levado pelas circunstâncias, chamado ou convocado para funções administrativas em áreas do Estado, o seu esforço para o aperfeiçoamento das estruturas políticas, o seu exemplo de respeito a todos que agem nessa área, o desinteresse puro que demonstrar no exercício de suas funções, sacrificando-se pelo bem público, não constituem, nesses casos, mistura de interesses materiais com objetivos espirituais. Para bem entendermos isso, devemos lembrar que o Cristo nunca exerceu nenhuma função política, nunca pretendeu assumir posições políticas, recusou-se até mesmo nas lutas pela libertação de Israel dominada pelos romanos, questão que os judeus consideravam como sagrada, pois misturavam as coisas do céu com as terras, mas apesar de sua total abstinência política, conseguiu injetar nas estruturas políticas do mundo a seiva divina da orientação evangélica. O mesmo aconteceu com Kardec, que passou incólume pelas agitações políticas da França, numa fase tumultuosa, sem tentar aproveitar-se de aproximações políticas para dar ao espiritismo o lugar que lhe cabia no desenvolvimento espiritual da Terra. O espiritismo se liga a todos os campos das atividades humanas, não para entranhar-se neles, mas para iluminá-los com as luzes do Espírito. Servir o mundo através de Deus é a sua função, e não servir a Deus através do mundo, que nada pode dar a Deus, senão a obediência às leis divinas. A política é um campo magnético de forças cruzadas, que exerce várias formas de atração sobre os homens, na pauta de seus múltiplos e contraditórios interesses.
Mas o ponto de conexão das energias políticas com os interesses materiais tem nome e sobrenome: egoísmo vaidoso. Nas fases de crise política, vemos os políticos engolirem heroicamente cobras e lagartos para se equilibrarem nas situações mais difíceis. O espírita engajado na política tende a enfrentar todos esses problemas sem projetar a sombra de suas atitudes contraditórias ou falsas no campo doutrinário do seu eleitorado. No exercício de funções jornalísticas, vimos diversos espíritas de nome cercados de esperanças falirem na luta política, desservindo as ideias que desejavam servir, perderam a parada para si mesmos e saíram da luta mutilados. Por isso entendemos que o espírita só deve entrar na política quando convocado para funções ou posições que não possa recusar, porque então disporá do amparo de sua independência, de seu desinteresse pela carreira e de sua disposição para superar as fascinações traiçoeiras do meio. Quando consegue manter-se nessa rara posição, presta realmente serviços à causa pública, aos ideais, pagando por esse heroísmo o preço de profundas desilusões. O espírita não é nem pode ser avesso aos interesses públicos, mas não deve arriscar-se aos azares da política, se não estiver impregnado até a medula do firme propósito de resistir a todas as fascinações do cargo que vai exercer e solidamente estiado nos princípios da doutrina. Entre os apóstolos de Jesus havia um jovem ambicioso, embriagado de sonhos e aspirações políticas para o seu povo, que acabou atirando aos pés dos rabinos do templo as 30 moedas de sua traição. O espiritismo é o fermento de um novo mundo em que a política estará livre dessa condição amarga e perigosa. Se quisermos ajudar a política a elevar-se nos rumos do futuro, não é a ela que devemos nos entregar, mas à introdução dos ideais espíritas na consciência humana, porque sem fermento o bolo não cresce. Tivemos a ocasião de ver candidatos espíritas a cargos políticos elaborando projetos de lei para a constituição oficial da Igreja Espírita, com a necessária hierarquia eclesiástica, de maneira a se dar ao espiritismo, como alegavam, maior força política. Repetição da entrega do cristianismo ao Império Romano. Vimos e ouvimos pregações entusiásticas de políticos espíritas encarecendo a necessidade de criar-se a liturgia espírita, com toda a série de sacramentos, desde o batismo e o casamento até a recomendação de defuntos nos centros. Capitulação do cristianismo no século IV ante as infiltrações do sincretismo religioso. Lutamos duramente contra políticos espíritas que tentavam a criação do partido político espírita que desencadearia a luta religiosa no meio político eleitoral. Participamos de assembleias de grandes instituições doutrinárias que enfrentavam a tese de uma organização geral dos espíritas com objetivos eleitorais rigidamente programados e executados pelas federações. Queda da Igreja nos compromissos políticos dominadores. Vimos publicações oficiais de instituições espíritas entregues à propaganda política no meio doutrinário. Centros espíritas honestos e ativos transformados em comitês permanentes de candidaturas. Políticas também permanentes. A casca de banana das ambições políticas, jogada intencionalmente na calçada das federações, provocou escorregões e quedas de espíritas dedicados e bem-intencionados. A ilusão política desvairou muitas figuras do meio espírita, enfraquecendo o movimento espírita, e várias dessas figuras chegaram a carregar velas acesas em procissões noturnas para não perderem o prestígio político juntos às áreas dos católicos simpatizantes da doutrina.
Vimos também algumas dessas figuras recolhidas a tratamento de desobsessões em centros socorristas e outras recolhidas, em estado de completa perturbação, ao tratamento de hospitais espíritas. Lemos livros de conhecidos espíritas estudiosos e cultos defendendo ideologias de direita e de esquerda em nome da doutrina. E ainda assistimos ao esfacelamento de mocidades espíritas, dotadas de toda a agressividade da juventude, promovendo movimentos políticos, sustentado teses violentas em favor de um espiritismo mais integrado na realidade social. Felizmente, essa sarabanda de loucuras passou sem empolgar a maioria absoluta dos espíritas, mas a ameaça pairou sobre o movimento doutrinário e sobre a doutrina, mostrando-nos ao vivo a lamentável falta de conhecimento da doutrina e as consequências a que essa ignorância, mesmo da parte de criaturas ilustradas e estudiosas, pode levar o movimento doutrinário. Em todos esses casos, a fascinação política se conjugava com interpretações sofísticas de princípios doutrinários, que justificavam, não intencionalmente, os perigosos desvios do pensamento espírita. No centro espírita, por essas e outras, não se pode restringir as atividades apenas ao aspecto religioso e assistencial. Além dos cursos que devem ser dados sobre a doutrina, com método e insistência, é necessário que em todas as sessões sejam pronunciadas breves palestras elucidadoras, seguidas de diálogos da assistência com o expositor, sem o constante e livre estudo da doutrina dirigido sem pretensões, mas também sem o receio de abordagem dos pontos mais difíceis da doutrina, não conseguiremos superar o estágio embrionário em que ainda permanece grande parcela do movimento doutrinário. E se não superarmos esse estágio, continuaremos expostos a todos os perigos que relacionamos e a outros que poderão surgir. O Centro Espírita possui os elementos seguros para a realização desse objetivo. Basta que os dirigentes, por mais modestos que sejam, não se esqueçam da bússola que lhes permitirá navegar com segurança nas águas mais tumultuosas. A codificação de Allan Kardec. Basta um esquema dos pontos essenciais da codificação, mantido obrigatoriamente nos trabalhos públicos, com a rejeição da mistificação wolstenguista e das novidades sem nenhuma autoridade que são semeadas em nosso meio por pessoas sistemáticas ou pretensiosas, para se conseguir bons resultados. Kardec é a base e a cúpula da doutrina, com o apoio, que nunca lhe faltou, do Espírito da Verdade. Se não queremos novidades, é porque os novidadeiros somente se apoiam em suas pretensões individuais. Ninguém, nem mesmo Kardec, se estivesse sozinho na elaboração da doutrina, não conseguiria construir o monumento de lógica inabalável que ele, com a ajuda dos espíritos superiores e o seu trabalho gigantesco de pesquisas, conseguiu deixar-nos. Se não respeitarmos esse monumento, o melhor que temos a fazer é mudar-nos para outro campo doutrinário, deixando o espiritismo avançar por si mesmo. 9 problemas religiosos. Ouve-se frequentemente a pergunta: o espiritismo é religião? E muitas vezes os espíritas não sabem respondê-la. A confusão a respeito provém das campanhas religiosas contra o espiritismo. As igrejas cristãs, descendentes diretas da igreja judaica, definem-se como religiosas nos termos tradicionais do formalismo de suas organizações e do culto exterior calcado nos vários cultos dessa natureza que lhes serviram de modelo, em primeiro lugar o judeu e depois os mitológicos, com substanciais influências de ordens ocultas como a maçonaria. As vestes sacerdotais, os paramentos do culto, os instrumentos sagrados, nada disso é de origem cristã.
pois o Cristo não se interessou pelos cultos formais e só ensinou o cultivo interior do espírito. Algumas expressões dos evangelhos, alguns gestos e atitudes do Cristo deram motivo à adaptação de ritos e sacramentos judeus ou pagãos pelos cristãos, como o espiritismo, fiel ao espírito da renovação cristã, não aceitou o culto exterior, a organização clerical profissional, nem rituais, as igrejas cristãs. Fundaram-se nisso para declarar que o espiritismo não era religião. Ligadas aos estados, elas tiveram facilidade de influir nos organismos estatais para fazerem prevalecer a sua tese. Até hoje, no Brasil e em muitos países, certos organismos estatais, principalmente quando influenciados pela Igreja, negam ao espiritismo o seu caráter de religião. Mas os espíritas precisam saber que o espiritismo é religião e o centro espírita, geralmente religioso, deve insistir no esclarecimento desse problema em suas reuniões. Não se trata de querer se obter regalias governamentais para os centros, mas de se colocar a verdade do fato. E esse fato é aquele que Kardec esclareceu com segurança desde o início do movimento espírita. O espiritismo é a ciência do espírito e de suas relações com os homens. Dessa ciência resulta uma filosofia e dessa filosofia as consequências religiosas do espiritismo, que constituem a religião espírita. Kardec, como Jesus, não era clérigo de nenhuma religião. Foi pedagogo, cientista e filósofo, diretor de estudos da Universidade de França. Ao enfrentar o problema das manifestações espíritas, que no seu tempo agitavam a América e a Europa, encarou-as como cientista. Observou e pesquisou os fenômenos espíritas, como cientistas observavam e pesquisavam os fenômenos físicos, descobrindo-lhes as causas, identificando a sua origem, a natureza e descobrindo as leis que os regem. Desse trabalho minucioso e aprofundado, no confronto de hipóteses diversas, nasceu no mundo a ciência espírita. Grandes nomes das ciências no século passado e neste século continuaram na linha de pesquisa de Kardec e confirmaram a validade das suas descobertas. Surgiram depois as ciências correlatas, entre as quais se destacaram a metapsíquica de Richer, a psicobiofísica de Notzing e, por fim, a parapsicologia atual, todas elas filhas do espiritismo. A parapsicologia foi a derradeira e decisiva confirmação do acerto de Kardec e com ela, sob a designação de fenômenos paranormais, os fenômenos espíritas integraram-se nos quadros científicos. A ciência espírita revelou a face oculta da realidade que conhecemos e em que vivemos. Levantou as cortinas que ocultam os bastidores do palco em que representamos os nossos papéis e duplicou os conhecimentos humanos, até então restritos ao plano exterior das manifestações da vida. Cada avanço significativo das ciências no conhecimento do mundo transforma a nossa concepção da vida e do mundo, gerando uma nova filosofia e uma nova moral. E a moral, por sua vez, determinando novas regras de comportamento do homem no mundo, ante os mistérios da vida e da morte, gera uma nova posição religiosa. A religião espírita é a consequência natural da descoberta científica da sobrevivência e continuidade do homem após a morte. Cientificamente não se pode provar a imortalidade, pois não dispomos de recursos nem de tempo para constatar objetivamente que o homem é imortal em sua essência, mas testemunho dos espíritos superiores e as consequências lógicas da sobrevivência do homem após a morte nos levam fatalmente à ilação da imortalidade,
que o Espiritismo aceitou em seu campo religioso, bem como em sua filosofia. A religião espírita se funda nas provas científicas da sobrevivência e da comunicabilidade dos espíritos com os homens através dos fenômenos paranormais, hoje comprovados cientificamente pela parapsicologia, na existência de Deus como causa inteligente e primária de todas as coisas e de todos os que seres, e nas relações possíveis entre o homem e Deus. Através do sentimento religioso inato no homem, na forma de uma lei de adoração e reverência aos poderes superiores que regem o cosmos em sua plenitude. Paralelamente ao desenvolvimento das pesquisas espíritas, as pesquisas sociológicas, antropológicas e filosóficas sobre a religião levaram a cultura atual a rejeitar o antigo conceito de religião como organismo social dotado de sistemas tradicionais. A existência de religiões desprovidas desses requisitos normais, a começar da simplicidade das religiões primitivas, e o aprofundamento dos estudos a respeito mostraram que o fenômeno religioso independe dessas condições artificiais. Com a tese de Henri Bergson sobre as origens da moral e da religião, o problema se esclareceu, dando razão ao anúncio de Jesus e às profecias bíblicas sobre a interpretação em espírito e verdade que não se entrosava nos modelos. Bergson estabeleceu a distinção entre as religiões estáticas do formalismo social e a religião dinâmica e independente que se sobrepõe a todo formalismo. A religião espírita apareceu então no quadro das pesquisas como o modelo ideal das religiões do futuro, firmada apenas no sentimento religioso. Na lei de adoração da tese espírita, a nova religião apresentava-se liberta dos aparatos do culto exterior, das pesadas e custosas organizações clericais e hierárquicas e da suntuosidade arrogante dos tempos. A religião se libertava dos interesses humanos, das ambições de poder e supremacia dos clérigos e voltava-se para Deus. O problema da revelação, que caracteriza as religiões reveladas, orgulhosas de sua origem divina especial, foi colocado por Kardec no campo das manifestações espíritas, ou seja, da fenomenologia paranormal, e sujeita ao controle dos homens. A religião espírita é também revelada, mas através de uma conjugação humano-divina. Os espíritos superiores fizeram revelações a Kardec, mas ele não as considerou válidas, reais, enquanto não pôde comprovar sua veracidade através das pesquisas. Kardec formulou a tese da dupla revelação, que é dada por entidades espirituais ou por homens dotados de poderes paranormais, e a que é feita pelos cientistas que investigam a natureza, descobrem os seus segredos e os revelam no plano científico. É dessa dupla revelação rejeitada pelos místicos e os supersticiosos, que se constitui a religião espírita, que não se acomoda na fé cega, mas exige a fé raciocinada, sancionada pelos fatos e pela razão esclarecida. Era o fim das fábulas e das superstições, o encontro da razão humana com a verdade divina. A importância desse acontecimento histórico foi negligenciada pelos comodistas da tradição supersticiosa e o espiritismo foi acusado de reviver no mundo, em plena era científica, as mais baixas superstições do passado longínquo. Kardec esmagava a superstição com o poder perquiridor da razão, e os místicos de braços dados com positivistas e materialistas o condenavam como supersticioso. Mas, apesar de toda essa injustiça e de todas as campanhas difamatórias desencadeadas no mundo contra o espiritismo, o tempo se incumbiu de dar razão ao seu dono. Hoje, as pessoas realmente cultas e sinceras, estudiosas e livres de preconceitos,
sabem que o espiritismo dos simples é apenas um reflexo do espiritismo dos sábios, que os próprios sábios materialistas são obrigados a reconhecer como válido. Só criaturas sistemáticas, retardatárias, preconceituosas ou sectárias, incapazes de abrir a mente fechada nas ideias feitas para a compreensão da realidade, continuam a negar a verdade espírita e, ao mesmo tempo, a sofrer sob o guante invisível dos espíritos obsessores. Porque a seita religiosa fechada é irmã da seita científica amarrada aos seus preconceitos. Um cientista apegado a preconceitos é a própria negação da ciência. Mas, estabelecida a religião espírita em sua plena liberdade de pensamento, surge no meio dos seus adeptos voluntários o problema dos resíduos do passado. Criaturas que se tornaram espíritas através de experiências paranormais inesperadas não conseguem vencer as barreiras dos temores introjetados em seu inconsciente e começam a misturar suas velhas superstições aos conhecimentos novos que recebe. Não se conformam com a liberdade ampla do espiritismo. Sentem a falta da canga ao pescoço calejado e procuram transformar os dirigentes de centros em sacerdotes de um novo tipo e caem de joelhos diante de pobres médios falíveis, na esperança de graças impossíveis. Forma-se a farândola dos crentes ansiosos por benefícios especiais, e surgem questões de família e tradição, exigindo batizados, rituais, casamentos suntuosos, missas e promessas aos santos. O espiritismo dispensa todas as encenações rituais e todas as quinquilharias da devoção formal. Para todas as encenações e todos os sacramentos, o espiritismo só tem um substitutivo: a prece espontânea e sincera, gratuita, que parte diretamente do coração da criatura para a mente suprema de Deus. No centro espírita, esse problema deve ser objeto de estudos constantes, de esclarecimento seguro, para que a propagação irrefriável da doutrina não se faça manchada pelos resíduos de um passado de heresias e fogueiras assassinas em nome de Deus. Embora não ferindo suscetibilidades, os dirigentes do centro devem manter em pauta os esclarecimentos necessários, mostrando que, no plano do espírito, só os elementos espirituais têm valor. Não se pode curar obsessões com sal grosso, folhas de arruda, incenso ou explosão de pólvora, nem com medalhas, crucifixos ou água benta. A obsessão é um processo inteligente desencadeado por espíritos Suki. Vale dizer por inteligências extrafísicas que não são atingidas por essas coisas, pois eles vivem no plano espiritual, não no material, e conhecem o problema da comunicação mediúnica e do envolvimento fluídico. Só podemos afastar uma entidade obsessiva pela persuasão e a prece, procurando esclarecê-la ao invés de dar-lhe ordens que só fazem irritá-la. Os centros espíritas que aceitam os métodos antiquados dos antigos esconjuros e exorcismos revelam a mais grosseira ignorância da doutrina espírita, que é essencialmente racional. A razão não pertence à matéria, mas ao espírito. Os fracassos das práticas de exorcismo se comprovam no mundo inteiro através de todas as fases históricas. Enquanto os exorcistas ou exorcizadores gastam energias e perdem tempo, com prejuízo de sua própria saúde e do desgaste físico dos obsedados, chegando, não raro, a resultados tristemente negativos, a doutrinação espírita revela por toda parte a vantagem da ação persuasiva e inteligente sobre os agressores. O valor da prece, mental ou falada, revela-se sempre eficaz, pois a vibração espiritual de uma prece sincera atinge o obsessor de maneira envolvente, chamando-o a
Razão. No tocante aos problemas da prece, convém lembrar, como ensina Kardec, que as mais eficazes são as preces espontâneas, não formais e decoradas, mas pronunciadas com sentimento e desejo real, consciente, de beneficiar tanto a vítima quanto ao algoz. Entre as preces formais, a do Pai Nosso se destaca por uma condição especial. Integrado na tradição cristã há 2 milênios, essa prece está fixada na mente das gerações e goza o prestígio de ter sido ensinada pelo Cristo. Seu prestígio e sua capacidade de despertar emoções religiosas nos espíritos comprova-se diariamente no mundo. É por isso que ela é empregada sistematicamente na abertura das sessões espíritas. É um tabu, dizem os céticos, e muitos espíritas, com pretensões racionais agudas, pretendem eliminá-la dos centros. É um erro grave, pois em toda parte se constatou e se constata, no meio espírita, a sua eficácia. Não é difícil entendermos isso. O Pai Nosso não contém nenhum elemento mágico, mas desde a infância, as criaturas nascidas no meio cristão aprenderam a dizê-la e a respeitá-la. Ela foi introjetada na consciência das gerações através dos séculos e dos milênios. Constitui-se numa forma oral e mental carregada de energias espirituais. Tornou-se, no plano religioso, o que é o soneto na poesia ocidental, uma forma oral e mental carregada de poder emocional. Os espíritos perturbadores, que têm consciência de sua posição negativa e criminosa, pois todos a têm, são tocados no íntimo, em sua sensibilidade profunda e em sua afetividade quando ouvem essa prece, principalmente se pronunciada por pessoas que sentem a sua mensagem e conhecem as razões da sua eficácia. Ela soa como um apelido da infância, de juventude emotiva, da vida passada que desencadeia antigas saudades nos homens e nos espíritos. A figura de Jesus, a força untica da palavra Pai, que vibra como um apelo a Deus e uma evocação do seu poder supremo e ao mesmo tempo misericordioso, vibra como a primeira nota vigorosa e amorosa de uma imprecação ao céu. As regiões superiores que desejam atingir, por mais infeliz que seja a sua situação atual, despertam. Se na consciência e na emotividade do espírito as ternas lembranças dos entes queridos, do amor que experimentou na vida familiar terrena, dos momentos de felicidade e alegria que gozou entre criaturas queridas. São esses os toques profundos que o Pai Nosso produz nos corações fluídicos ou encarnados, como uma canção de outros tempos, antiga que, na ternura de suas notas e de sua harmonia, nos faz voltar às oportunidades pedidas. Criaturas pretensamente racionais analisam e criticam o Pai Nosso, apontando possíveis erros e absurdos no seu texto mais usado e longo, que é o do Evangelho de João. Entidades maldosas costumam soprar a essas criaturas ideias negativas, tentando desviá-las da prática dessa prece. Bastaria esse fato para nos confirmar o valor do Pai Nosso. Os evangelhos registram formas diferentes da prece de Jesus. A que permaneceu na tradição foi a mais completa, vítima das críticas referidas. Tentemos analisá-la rapidamente em todos os seus termos, desfazendo essas críticas levianas. Pai, com essa palavra inicial, Jesus deu um golpe vibrante na antiga concepção politeísta de Deus e na ideia bíblica, bem judaica, da posição exclusivista de Deus e na sua condição mitológica de guerreiro, o velho Deus dos exércitos. Nesta profunda palavra temos a universalização de Deus como Pai de toda a humanidade. Ela destrói a velha e absurda ideia dos deuses de cada povo, em luta uns com os outros nas guerras dos
povos, que estais no céu, a afirmação da presença de Deus no infinito, acima de todos os divisionismos humanos, pois o céu não é um lugar determinado, mas a totalidade cósmica. Deus no céu cobre na sua misericórdia toda a terra e todos os mundos, todas as constelações do infinito. Santificado seja o vosso nome, que seja reconhecido o nome de Deus como santo por todos os seres, anjos, espíritos e homens, que santificarão o nome de Deus em si mesmos, na sua consciência. Venha a nós o vosso reino, que o reino de Deus, ideal superior de justiça e de paz perfeita, venha para nós todos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, que os homens, os espíritos e os anjos cumpram no céu e na terra, por toda parte, a vontade suprema de Deus, revelando-se aqui o princípio da comunhão constante e perfeita entre o mundo espiritual e o mundo terreno. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão simboliza o alimento geral de todos os seres. O espiritual e o material que os povos daquele tempo repartiam nas mesas simbólicas das cerimônias religiosas. Jesus mesmo repartiu o pão com os discípulos na ceia da Páscoa, e foi no partir do pão que os discípulos o reconheceram, depois da ressurreição, na estrada de Emaús. Esse alimento essencial é pedido a Deus, que é o Pai, para que não nos falte. Perdoai as nossas ofensas, como as perdoamos aos nossos inimigos. Os inimigos são os que nos perseguem e caluniam. Alimentados pelo pão espiritual, podemos perdoá-los, e só assim nos fazemos dignos do perdão de Deus, que diariamente ofendemos em nossa ignorância. É o princípio da fraternidade em Deus e por Deus. Não nos deixeis cair em tentação, somos frágeis em nossa ignorância e alimentamos desejos e ambições. A tentação está em nós mesmos, mas Deus pode alimentar-nos diariamente o espírito com os verdadeiros anseios da nossa destinação, para não cairmos no torvelinho dos nossos instintos inferiores. Mas livrai-nos do mal para sempre, súplica a Deus para nos despertar. Consciência nas horas difíceis de cada dia, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todo. Sempre o reino que buscamos é o de Deus, não o dos homens. O poder é de Deus e não dos espíritos inferiores. A glória só a Deus pertence e só Ele nos pode glorificar. Laudação que só aparece no Evangelho de João, como justificação final de toda a prece. O Pai Nosso é uma prece sintética, modelo dado por Jesus aos seus discípulos, para que nela encontrem, diariamente, a síntese final dos seus ensinos. A dinâmica dessa síntese desperta a memória dos homens e das entidades espirituais para a fé em Deus, a esperança em nossa evolução espiritual e a confiança no poder absoluto e na misericórdia daquele que nos arranca do limo da terra para as ascensões da evolução universal. Há pessoas que discordam da prece do Pai Nosso nas sessões espíritas, alegando que se trata de uma oração católica. Jesus nasceu no judaísmo, recebeu a bênção da virilidade no templo, aos 13 anos, como todos os meninos judeus da sua idade, cresceu e viveu como judeu até o momento em que iniciou a sua pregação própria, da qual nasceria o cristianismo, porque os seus discípulos e apóstolos o chamavam de Cristo. Ele ensinou a prece do Pai Nosso quando andava pregando na Palestina, muito antes que a sua doutrina chegasse a Roma e fosse transformada num vasto sincretismo religioso do qual surgiria a Igreja Romana. O Pai Nosso virou Padre Nosso em Roma, e só neste século voltou à designação primitiva, dada pelos cristãos palestinos que não falavam latim. Não há razão nenhuma para se considerar essa prece como católica.
Ela é uma prece cristã pura, dotada de todas as características do pensamento superior de Jesus, que sempre pairou acima dos divisionismos sectários. Se os evangelhos apresentam o Pai Nosso em formas diferentes, isso acontece pelo simples fato de que cada evangelista redigiu os seus relatos em lugares e épocas diferentes, usando as lembranças e as anotações que possuíam. João, cujo evangelho foi o último a ser elaborado, conseguiu reunir maiores elementos para dar a prece completa, segundo era pronunciada pelos cristãos primitivos. Como assinalou Renan, e foi confirmado nos séculos seguintes pelos pesquisadores universitários das origens do cristianismo, as informações de que os evangelistas dispunham procediam dos próprios círculos da intimidade do Mestre, guardando a autenticidade das suas expressões. A insistência da Igreja Católica em manter as expressões latinas. Padre Pater, no nome da prece, lançou nos países de língua latina, como Portugal e o nosso, a falsa sugestão de uma ligação real entre a Igreja, cujos sacerdotes são chamados padres, o que foi duramente contestado pelas igrejas da Reforma Protestante. O emprego do Pai Nosso nas reuniões espíritas é perfeitamente válido, tanto em face das características inegáveis de renascimento cristão da doutrina espírita, tanto em seu desenvolvimento filosófico, quanto em suas atividades práticas. A alegação de que o espiritismo mistura cristianismo com religiões primitivas é simplesmente uma impostura, diante dos estudos aprofundados sobre a formação do sincretismo católico africano de que o espiritismo não participou. 10. Os espíritos curam. A terapêutica espírita abrange todos os ramos da medicina. Urbano de Assis Xavier, cirurgião dentista e médium de grande sensibilidade, serviu de intermediário para muitas curas e gostava de pesquisar essa questão. Pronunciou uma palestra, na década de 40, na Biblioteca Municipal de São Paulo, sobre o tema que serve de título para este capítulo. Sua experiência pessoal e o seu acervo de observações dariam para a elaboração de um grande volume a respeito. Fomos testemunhas de numerosas curas. Ele insistia na necessidade de se compreender que o médium é simplesmente, nesses casos, um instrumento passivo nas mãos dos espíritos. Por isso acentuava que os espíritos curavam e não os médios. Este é o ponto essencial da compreensão, pelos médios e os dirigentes de centros, do melindroso problema das curas geralmente chamadas de mediúnicas. Sem essa compreensão humilde de parte dos médios, eles se arriscam a cair nas armadilhas de sua própria vaidade, que os leva a atitudes ridículas e comprometedoras para o centro e a doutrina. Um médium que se julga capaz de curar por si mesmo é um ignorante ou inconsciente, que facilmente se transforma num charlatão ambicioso, tomador de dinheiro do próximo. Como Kardec advertia, 2 fatores garantem a faculdade curadora real de um médium: a sua humildade e o seu desinteresse. Se ele for orgulhoso, convencido de sua eficiência e cobra o seu trabalho mediúnico, direta ou indiretamente, devemos simplesmente ignorá-lo e fugir dele. Os espíritos mistificadores o acompanham, pois cada qual tem as companhias espirituais que merece, e o médium, nesse caso, está fatalmente na via torva da mistificação perigosa. Os dirigentes de centros precisam ter a maior cautela e observar atenta e permanentemente os médios curadores de que dispuser nos seus trabalhos. As manobras de envolvimento dos mistificadores são sutis e envolvem ao mesmo tempo o médium vaidoso, os dirigentes sem conhecimento doutrinário e bom senso e os pacientes que se entregam cega,
mente a experiências perigosas, fiados numa fé supersticiosa e cega. Devemos ter sempre em mente que estamos na Terra para evoluir, desenvolvendo nossa capacidade de trabalho e prudência. Espíritos em evolução, se nos entregamos às pretensões de superioridade e de merecimento pessoal, os bons espíritos não interferem para não prejudicarem o nosso aprendizado. Teremos de passar pelas experiências negativas a fim de atingir os objetivos de nossa encarnação. Podemos pedir a Deus o que quisermos, mas só receberemos aquilo de que realmente carecemos. A prece nos ajuda e estabelece a nossa sintonia com os espíritos benevolentes, mas se deixarmos de lado o bom senso e a perspicácia, se não nos mantivermos em vigilância, esperando tudo do céu e não usado o nosso discernimento, só a experiência, por mais dura que seja, poderá corrigir-nos. Analisemos bem este problema para não chorarmos mais tarde sobre a nossa incúria. Os espíritos bons nos amparam, assistem e ajudam, dando-nos orientação e conselhos intuitivos, mas não tomam o nosso lugar naquilo que só a nós pertence. A cura espírita não se efetua, por mais dedicados que sejamos ao espiritismo, por mais abnegados no tocante ao próximo, se a doença ou deficiência que sofrermos for em si mesma o remédio de que de fato precisamos. Os interesses superiores da evolução espiritual estão sempre acima dos nossos interesses individuais e passageiros. Se uma pessoa é cega ou está ficando cega, é porque a prova da cegueira a ajudará a desenvolver a humildade em lugar da vaidade que cultivou no passado. Já estamos sendo espiritualmente curados. Fala-se muito em méritos e recompensas, mas não se trata disso na questão das curas. A questão de méritos é nossa, e como somos sempre demasiado generosos em nosso auto-julgamento, ao receber uma cura, nos consideramos premiados. Para Deus e, portanto, para os espíritos superiores, a doença é cura de nossas imperfeições e a cura é que nos predispõe para as provas que ainda teremos de enfrentar. Por tudo isso, enganam-se os médicos que encaram a terapêutica espírita hoje chamada de paranormal, como uma forma de concorrência do espiritismo com a medicina. Os médiuns não podem curar o que querem e quando querem. Por isso Jesus empregava a expressão figurada perdoados foram teus pecados, quando conseguia curar alguém. O perdão, em linguagem legal, equivale a uma suspensão da pena. Os pecados estavam perdoados porque a pena havia chegado ao fim. A pena não havia sido imposta por decreto e nem seria suspensa por decreto. Nossa evolução é um processo natural de desenvolvimento de nossas potencialidades. Aquilo que obstrui esse desenvolvimento provoca coágulos na estrutura psíquica, extremamente fluídica, gerando doenças e deficiências orgânicas. Aquilo que facilita o desenvolvimento produz curas e possibilidades de curas. Essas possibilidades podem resultar em curas, tanto por intervenção mediúnica quanto por intervenção médica. A razão por que o médico falha em casos que o médium resolve, e vice-versa, não decorre de méritos deste ou daquele, mas das necessidades reais do paciente. Se este necessita de fortalecer sua fé ou de quebrar o seu orgulho, pode receber a cura mediúnica ou espiritual, e se aquele precisa submeter-se a intervenções cirúrgicas para reequilibrar sua consciência em relação com o passado, não conseguirá a cura paranormal. Isso não depende de uma decisão momentânea de Deus, mas do que já estava determinado na estrutura de causas e efeitos da vida atual da pessoa. Trata-se de um determinismo relativo, de que causas e efeitos correspondem sempre às exigências da lei de evolução espiritual.
Nesse determinismo pode haver alterações, segundo os novos rumos que a evolução individual tomar na presente existência. Temos de examinar esses problemas à luz da doutrina espírita. Infelizmente, escasseiam esses estudos entre nós, de maneira que temos sempre uma visão demasiado antropomórfica desses processos. No centro espírita, o problema das curas não pode restringir-se a tentativas ocasionais ou aleatórias. Estamos numa fase de intenso desenvolvimento científico e cultural em geral, e precisamos aprofundar o estudo da nossa doutrina em evolução com todos os progressos da atualidade. Kardec nos deixou em sua obra uma vasta herança que ainda não soubemos aproveitar. Contentamos com o espiritismo superficial, de tipo sectário, sem nos preocuparmos com a reflexão acurada e logicamente dirigida dos princípios doutrinários. E quando aparece alguém que se propõe a tratar do assunto em plano mais elevado, o que vemos são atentados à doutrina, críticas a Kardec, tentativas ridículas de superação ou de pretensiosa atualização de uma doutrina cujos ponteiros estão marcando as horas de vários séculos à frente. Não perdemos ainda o hábito indígena do cocar e da tanga. Gostamos de enfeitar a cabeça com penas coloridas de araras e apresentar-nos de tanga ante a cultura nacional. Com a cabeça enfeitada de ideias e hipóteses da atualidade científica, acusamos Kardec de mecanicista superado, autor de teorias empoeiradas, e tentamos substituir essas teorias por outras que pertencem a milênios passados e nos proclamamos originais e atualíssimos. Correções de Kardec surgem da terra aos montes, como as heresias do cristianismo primitivo, que Tertuliano dizia brotarem do chão como cogumelos. E quando escapamos disso, caímos nas atualizações, adulteração, com aprovação, aplauso e defesa de instituições antes respeitáveis. O atrevimento desses reformadores é untado de mística piedade, ao som das ladainhas catadas pelos corais padrescos do umbral. E quando alguém se levanta contra isso, é logo taxado de inimigo da evolução e promotor de desordens, interessado em vender os seus livros. Não queremos, naturalmente, que no recinto humilde dos centros dedicados exclusivamente a práticas religiosas e fraternas apareçam grandes mentalidades. Em cada setor das atividades doutrinárias encontramos sempre criaturas abnegadas e fiéis à doutrina, que cumprem os seus deveres. É das federações e uniões que surgem os reformadores atrevidos com falações mestiças de papagaios barulhentos e místicos de olheiras fundas e voz untuosa. Tudo isso revela uma falta assustadora de piso cultural em nosso movimento doutrinário, dando ensejo ao aparecimento de pregadores dramáticos, tipo Billy Graham, que arrebatam os ouvintes ingênuos com figuras literárias do século passado, a fronte gotejante de suor no esforço de recordar os trechos alheios decorados. Não podemos nos esquecer da existência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e no Brasil a Sociedade Baiana de Luiz Olímpio Teles de Menezes, o fundador da imprensa espírita em nossa terra. Das mesmas culminâncias surgem pavões de pés grotescos e plumagem brilhantes, arrogando sabedoria e pregando como suprema verdade a incrível e estupefaciente, ilegível e incompreensível obra de Rostand, Os Quatro Evangelhos, que devia ter como título uma expressão mais adequada: As 1001 Noites da Mistificação, para contrabalançar essa desgraça, falta da graça de Deus. A Argentina nos manda a vida de Jesus, ditada por ele mesmo, em que vemos o mestre lamentar-se de se haver entregado à sua vocação messiânica,
reencarnado em mundos primitivos, ao invés de gozar a vidinha tranquila de Nazaré no seio da família. Em Rostam vemos arcanjos celestes punidos, com encarnações em mundos primitivos na forma de criptógamos carnudos, que seriam lesmas rastejantes mas dotadas de carne humana, expediente ridículo para salvar a obra da condenação doutrinária, pois a doutrina não admite a volta de um espírito humano em encarnação animal. A ridícula e grosseira expressão criptógamos carnudos aparece para encobrir o absurdo. Se esses bichos rastejantes têm carne humana, não deixaram de pertencer à espécie humana, e toda uma federação nacional aceita, endossa, propaga e defende acirradamente essa proposição da mais despropositada metempsicose que já se imaginou no mundo. A palavra criptógamo é empregada em botânica para designar os vegetais que têm os órgãos reprodutores ocultos. Para aplicar o termo a animais, os mistificadores acrescentaram-lhe o feio adjetivo carnudo, sem respeito pela pureza e elegância da linguagem. E o pior é que líderes do movimento espírita sabem disso, mas calam-se para não cair cisânia na praça. A prova de incultura e falta de bom senso acrescentam a covardia moral. Se essa teoria fosse certa, teríamos em breve os anjos rostenguistas transformados em criptógamos, para descanso dos espíritas cultos ou incultos, mas de bom senso. Os dirigentes de centro precisam tomar conhecimento desses absurdos e lutar contra eles, porque essas invencionices ridículas atrasam o desenvolvimento da doutrina e afastam do centro as pessoas que sabem pensar. A doutrina espíritas, plataforma cultural do futuro do mundo, é apresentada aos nossos meios culturais como um delírio místico de multidões sertanejas, aprovado e sustentado por intelectualoides citadinos. Nunca se viu no mundo coisa semelhante. Um monumento de lógica e de critério científico que veio da França pelas mãos de um sábio extremamente ponderado, o próprio bom senso encarnado. Como o chamaram e chamam ainda hoje, transformado pelos seus próprios adeptos na mais absurda mochinifada de todos os tempos. Nem mesmo o cristianismo foi tão aviltado. Nesta fase de transição, em que tudo se embaralha, só nos resta a esperança dos centros espíritas humildes, onde criaturas sinceras não pensam em projetar-se montados em elefantes brancos. Só da humildade e pureza do centro espírita poderá surgir a reação salvadora. Mas para isso é necessário que o centro espírita tome consciência e conhecimento da situação desastrosa em que nos encontramos e da necessidade de repelir as mistificações e as adulterações, com o mesmo chicote sagrado com que Jesus derrubou as mesas dos cambistas no templo e libertou os animais destinados ao sacrifício. Profanador. É necessário que os centros se liguem entre si, formando grupos independentes, na linha tradicional da liberdade espírita, para se oporem vigorosamente a esse processo suntuoso e petulante de deformação, de desagregação da doutrina, que os novos rabinos infiltraram no movimento espírita desprevenido. Não podemos misturar alhos com bugalhos para dar ao povo esse produto adulterado. Sabemos que os espíritos curam não os médios, e agora quem precisa de cura é o nosso movimento doutrinário, combalido por mais de um século de infiltrações venenosas em sua frágil estrutura. Abandonemos a pretensão de constituir uma igreja nova, centralizada numa catedral federativa, pois já vimos que turbas de clérigos, mortos e vivos, estão sempre dispostos a invadir o novo edifício, como os espíritos obsessores da parábola voltam à casa limpa e arrumada e dela se apossam de novo. A sua condição será, então, pior do que a anterior. As grandes instituições
tendem sempre ao mandonismo, ao autoritarismo, o que não se conforma de maneira alguma e sob nenhum pretexto com os princípios democráticos do espiritismo. As pessoas mais simples, colocadas numa modesta posição em grande instituição, mostram-se logo arrogantes e saberetas. A vaidade humana está sempre à espreita no coração do homem. As fachadas suntuosas das catedrais,